Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro de 2023 e você pode nos acompanhar com imagens também pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá e confira o nosso debate que começa agora, 10h07. Revista Justiça, debate. Tema de hoje, o combate à violência doméstica e ao feminicídio, os números aumentando cada vez mais. Por isso nós convidamos a coordenadora de cursos das áreas policiais, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal, Luana Davico. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma honra para mim participar e cumprimento as colegas que estão aqui também presentes. Deixa eu apresentá-las então. Temos a delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutora Raquel Galinatti. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. É uma imensa honra participar aqui desse debate. Bom dia a todos os ouvintes e as colegas que têm um conteúdo riquíssimo para a gente aqui debater. Também está conosco a advogada, diretora da Comissão de Igualdade Racial e Social da BDF, doutora Lívia Caldas. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, Sérgio, obrigada pelo convite, vai ser um prazer debater com vocês aqui hoje. Doutora Luana Davico, começo com a senhora. Violência doméstica, feminicídio, números crescendo. E a senhora esses dias fez um vídeo também desabafando sobre as consequências, o que motiva esse tipo de violência. Qual a sua análise inicial sobre esse crescimento desse número? Temos mais notificações ou essa violência sempre existiu e era mais oculta? Na verdade, Sérgio, eu tenho até um pouco de tristeza. Eu tento diversificar o meu conteúdo na internet, mas eu não consigo. Porque todo dia eu tenho um novo episódio, uma novidade, uma nova forma de violência contra a mulher que é neutralizada, que a gente acaba silenciando, e eu me sinto responsável, como todas aqui eu imagino, como mulheres que são representantes de outras mulheres, de não ficar calada. Então, assim, todos os dias eu penso, nossa, de novo eu vou falar de violência contra a mulher, de novo é esse conteúdo que eu vou trazer, e realmente a gente se vê ali refém de falar, de expor as situações. Então, no caso aí que ganhou bastante repercussão nas minhas redes sociais, eu falava exatamente da violência espiritual, que é uma forma de abuso religioso que acontece em todas as religiões, tá? A gente não está aqui querendo demonizar nenhuma religião, mas aquela ideia de que a reparação divina de um agressor, de que essa mulher deve continuar na instituição casamento, que a instituição casamento é mais importante que a vida dessa mulher. São frases que ecoam e que fomentam esse discurso de violência. E sobre a questão dos números, das notificações, a gente tem vários fatores, são multifatoriais. Primeiro, realmente, é que a mulher passou a ter voz e coragem de perceber que está numa violência doméstica. Isso é muito interessante. A mulher não se vê como vítima. É muito difícil o papel, eu falo como delegado de polícia, e eu acho que todos que atuam nessa área vão falar a mesma coisa, de você convencer que essa mulher é vítima. É o primeiro ponto, é o convencimento de que aquela mulher ela é vítima de uma violência e que não é normal, um tapinha dói, que tudo isso que foi fomentado na cabeça dela ao longo dos anos não é algo normalizado. Então tem esse primeiro ponto. O segundo ponto, a gente teve uma reação aí de discursos de ódio no nosso país, de conservadorismo. Não que o conservadorismo seja ruim, mas da ideia de ideias que fomentam também essa fala de violência, essa fala de que a mulher pode ser corrigida, de que a mulher minha é isso, mulher minha é aquilo. Então também teve essa reação de ódio nos últimos anos, assim, de uns 15 anos para cá, a gente está vendo aumentar esse discurso. E por fim, obviamente, oriundo da pandemia, quando essas mulheres ficavam enclausuradas juntos com seus próprios agressores, em que tomou-se novas proporções. E aí a gente tem números avassaladores. Doutora Raquel, e a opinião da senhora sobre esse crescimento do número da violência doméstica e os casos de feminicídio? Eu acredito que muitas vezes essa construção patriarcal e machista, ela reflete nos dias de hoje. É muito difícil combatermos dentro dos seios familiares alguns conceitos de subordinação que a gente ainda vê
entre mulheres e homens. Sim. É claro que a gente precisa de uma construção multidisciplinar, conversas multilaterais, não somente a polícia ter um contato ou um combate a essa violência. É um crime muito complexo que a gente precisa do seio familiar, da sociedade, da educação, dos veículos de comunicação. É muito importante. Mas eu só discordo de um ponto da Luana, porque quando a gente dá coloração ideológica para o criminoso, a gente, de uma certa forma, a gente está amenizando o criminoso. O criminoso, ele não tem cor ideológica, é um criminoso. Independentemente de ser conservador, ser progressista, eu acredito que esse criminoso, ele tem que ser punido de forma veemente. E quando a gente fala em alguns padrões que são deturpados, por exemplo, o fato da mulher, ela ter alguns padrões estereotipados e esses padrões quererem ser formatados pela sociedade para que ela seja aceita, justamente é aí que é o principal problema nosso, como na atuação da porta de entrada do sistema de justiça criminal. Aí eu concordo com a Luana, para que essa mulher aceite ser vítima e não normalize e não romantize aqueles atos. Porque muitas situações, aquela mulher ela já está acostumada, ela já está doutrinada que aquilo deve ser aceito como se fosse um ato não de violência, mas de amor, não um ato de obsessão e de agressão, e sim de proteção. E no ensejo das religiões, muita responsabilidade aqueles líderes religiosos têm. Inclusive, eu tive debates com líderes religiosos muito sérios, em que me chamaram justamente para colocar que Deus, quando Deus fala daquele amor incondicional, aquele amor é no amor. Quando existe uma agressão e um crime no meio daquela relação, já não tem Deus, porque Deus não permite essa subjugação, essa tortura, essa agressão. E aí sim, seria uma grande irresponsabilidade e até uma co-culpa quando incentiva-se esse incentivo a permanecer nesse ambiente que pode fatalmente ocasionar um feminicídio. Doutora Luana, quer replicar aí o que foi dito? Na verdade, quando eu falo conservador, quem está pintando padrões ideológicos é a colega, porque quando eu falo de conservadorismo, estou falando realmente de machismo, porque o machismo vem do conservadorismo, são duas vertentes que nascem juntas. Então, o homem machista, ele é conservador porque ele conserva ideológicos, ideais machistas de uma sociedade como ela começou, patriarcal. Doutora, a tréplica? Você colocar que o feminismo é correlato à esquerda e o machismo correlato a patriarcado, eu acho completamente errado. Por quê? Porque eu sou feminista, eu tenho tendências ideológicas de direita, sou conservadora e sou extremamente feminista. Eu acho que quando a gente estereotipa de forma muito superficial algumas vertentes, atrelando a ideologia, a gente está desqualificando a real função de algumas pautas. Por exemplo, a pauta da defesa da mulher não pertence a ideologia nenhuma. E um criminoso, ele também não é vertente de ideologia nenhuma. Existem diversos criminosos muito progressistas. Então, a gente não pode falar que o conservadorismo fomenta a violência contra a mulher. Eu discordo de forma veemente, mas eu concordo que o criminoso, ele não tem cor, ele não tem ideologia e ele deve ser combatido diariamente. Muito bem. Doutora Lívia Caldas, um bom debate já para começar, mas pergunto para a senhora, como diretora da Comissão de Igualdade Racial e Social, como a senhora acompanha também esse aumento dos casos de violência contra a mulher, o feminicídio? Não, eu ia dizer, na verdade, que eu acho que elas não estão discordando. A gente está falando da mesma estamos coisa. chegando a um ponto comum, né? Exatamente, eu também acho. Que, no fim das contas, a violência contra a mulher é fruto do patriarcado, de uma sociedade machista, né? E... enquanto elas falavam, eu estava pensando aqui, porque eu li um pouco antes de vir para cá, para me lembrar, porque às vezes eu pulo essas notícias, como a Luana falou, porque todo dia é uma notícia nova. Então, todo dia, às vezes, eu falo, não, eu nem quero ler, de novo, porque, né? Porque é uma coisa que atinge a gente mesmo, assim, de forma pessoal, eu diria, né? Porque são outras mulheres como você. E eu fui ler um pouco para lembrar, e aí eu vi até a estatística de que mais de 50% dos casos em que há feminicídio
já houve uma notificação de alguma violência antes. Então, você imagina como não deve ser esse número de violência contra a mulher, porque existe a violência que ocorre e não é notificada. Sim. Porque existe todo esse trabalho, estou sabendo por vocês agora, porque não atuo na área criminal, todo esse trabalho de convencimento da vítima de que ela é vítima. E isso é justamente resultado de uma sociedade que diz para a mulher que ela precisa ter um homem ao lado dela, ainda que esse homem seja um agressor, para que ela tenha valor. Doutora Luana, vamos falar dessa violência religiosa, então, que foi o que me chamou a atenção no seu discurso, Sim. no seu vídeo, que você fala sobre isso, né? A senhora tem até o estudo também, já é teóloga também, né? Isso, eu fiz E o que podemos trazer para o nosso ouvinte, até para a mulher, esclarecer para ela que ela pode estar sendo vítima até dessa violência espiritual? Então, essa violência espiritual e essas nomenclaturas como abuso religioso, elas já eram motivo de grande preocupação, eu vejo, em todas as vertentes religiosas. Mas a gente continua tendo líderes religiosos levantando bandeiras que são preocupantes, tá? Não só de violência contra a mulher, né? A gente teve episódio também de pessoas ressaltando, incitando até o preconceito contra pessoas deficientes, como uma ideia de castigo divino, de reencarnações, etc. Então, é muito complicado você utilizar de uma bandeira da fé da pessoa, que é algo extremamente subjetivo, para moldar e manipular alguns sentimentos e algumas relações. A violência religiosa, ela advém exatamente disso, do uso covarde da crença da pessoa para manipular relações com base na Bíblia, com base na fé, lembrando que a Bíblia, ela é única, mas a interpretação dela é plural. Né? As pessoas interpretam de formas variadas. Então, também não estou aqui para pregar uma verdade absoluta sobre nenhum tema religioso. Mas, de fato, eu cheguei a ver textos, né, que estão aí na internet, do estilo: se o seu marido é violento com você, se algo acontece com você, o primeiro lugar que você deve procurar é a igreja, não é a polícia. Isso é absurdo. O lugar, a gente tem que estabelecer lugares de atuação. Né? A igreja, ela é um lugar de atuação, de acolhimento, de cuidado, de etc e tal, sim, mas o lugar de atuação de uma mulher vítima de violência é a polícia, não é a igreja. Então, a gente tem que saber entender o que é lei, o que é palavra, o que é Deus, cada um no seu lugar, pois a própria Bíblia diz: dai a César o que é de César. Então, a gente tem que separar essas estruturas. Então, entender, primeiro, que a mulher vítima de violência, ela não tem que se aconselhar. Ela pode até procurar, eu não descarto, mas isso não deve ser o único socorro dessa mulher. O principal socorro deve ser procurar ajuda por meio da segurança pública, por meio do Ministério Público, aonde ela achar mais viável. E o segundo ponto também é que, disfarçado muitas das vezes de sermões, de ajuda, de elevação, são aquelas doutrinações que envolvem um casamento ininterrupto, um casamento que não pode ser quebrado, que o casamento nunca pode acabar, que a mulher, se o cara te bate, vamos fazer um jejum, vamos fazer aqui uma novena, alguma coisa, porque Deus vai mudar ele. Se o rapaz é violento com você, se ele te xinga, te maltrata, será? Eu cheguei a ver um vídeo de uma influenciadora falando assim: mas será que você não merecia ouvir aquilo? Será que não é Deus usando a boca do seu marido para mostrar os seus defeitos, porque a mulher virtuosa é a que vai edificar a casa? Isso é abuso religioso. Isso é um absurdo. E quando você diz para uma pessoa simples, uma pessoa que a vida dela é baseada na fé, e nós temos muitas pessoas assim, que ela nunca pode se divorciar, que ela tem que acreditar, né? Igual a outra influenciadora falou, né? A moça perguntou: meu marido é violento, será que Deus muda? Ela falou assim: o meu Deus ressuscitou mortos, imagina o marido. Não é assim que funciona. Quando você vê esse tipo de coisa, uma pessoa que baseia a sua vida na fé, dizendo para ela que ela nunca pode se separar, você está falando para ela: você vai ficar ali até o final, porque aí convém bastante falar até que a morte os separe. Doutora Raquel, nesse encontro também que a senhora já teve com líderes religiosos, qual foi a pauta, então?
A pauta foi justamente conscientizar que um ambiente de fé, um ambiente que Deus está presente, não cabe violência. A gente sabe muito bem que um ciclo de violência, ele se inicia como uma lua de mel, um conto de fadas. Todo agressor, ele conquista aquela mulher sendo um príncipe encantado, até a gente ultrapassar essas fases para a fase da tensão e da explosão. A tensão é aquela mulher que está literalmente pisando em ovos. E a explosão são as agressões, desde morais, verbais, físicas propriamente ditas. E ali, cada vez que aquela mulher tenta, ensaia terminar esse relacionamento, aquele agressor volta a ser aquele príncipe encantado, e esses espaços de tempo de encantamento ficam cada vez mais curtos, para que aquela relação seja permeada através de tensão, explosão e agressões de forma quase que permanente. Quando essas pessoas estão ali, claro que é muito cruel, porque primeiro, ela nutre um sentimento devocional amoroso, somatizado a essas teorias que são deturpadas de permanência em um relacionamento criminoso, muitas vezes fomentados por pessoas irresponsáveis, porque eu acredito que quem tem a palavra de Deus não irá fomentar que as pessoas continuem subjugadas e vitimizadas em relacionamentos em que elas podem fatalmente figurar como mais uma estatística de feminicídio. É mais um desafio que a polícia tem. É mais um desafio que temos para que aquela vítima seja resgatada. É muito complicado. Eu até costumo dizer que a vítima mais difícil de ser resgatada é justamente a vítima que está em um ambiente, em um contexto de violência doméstica e familiar. Porque aquela vítima, ela nutre sentimento realmente de submissão emocional. Doutora Lívia Caldas, a senhora também acompanhou alguma situação assim, dessa submissão devido às questões religiosas? Eu acho que elas estão muitas vezes presentes, né? Como eu disse, acho que tem muito a ver com essa... E acho que às vezes nem tem a ver com a religião em si. Claro que muitas vezes tem, porque eu acho que tem a questão do casamento, de ser uma instituição sagrada, a questão de você não poder se separar muitas vezes. E eu concordo com a colega de que isso é uma deturpação do que o valor cristão ensina, né? Mas eu acho que muitas vezes também tem a ver com só o fato de que a mulher entende que ela precisa estar casada, ou ela precisa estar num relacionamento para ela ter um certo valor social mesmo, para ela ser reconhecida socialmente. Porque a mulher solteira, às vezes até uma mulher com filho solteira, é vista de uma forma menor, né? Como se ela tivesse um valor menor. Então, às vezes, eu acho que muitas vezes não é nem consciente por parte da mulher, mas ela sente que ela precisa estar ali mesmo estando em uma situação de abuso e de agressão. Doutora Luana, dentro dos trechos bíblicos, quais são os principais distorcidos? Bom, o principal distorcido está em Jeremias, né? Que é quando Deus fala que odeia o divórcio. Só que logo depois ele fala que odeia o homem violento. É no mesmo versículo. É no mesmo versículo. Então, já começa aí as falas. E aí, também, você tem fatores de interpretação que são bem complicados, né? Exatamente sobre posso divorciar, não posso divorciar. Você vai ter falas dizendo, pode se divorciar em razão de traição. Mas também tem a fala que diz que o divórcio é cabível quando o homem é duro de coração. O que quer dizer duro de coração? E a gente fica num debate que pra gente, por exemplo, que é do direito, a gente vai pro princípio da legalidade, a gente vai viajando na interpretação. E quando uma pessoa é líder religiosa, que tende a ter a liderança de fala, o poder de fala e de interpretação, isso é muito complicado. Mas o que a colega aqui falou também é muito essencial. A ideia de que eu não posso, como mulher, ser aceita na sociedade dentro de fora do padrão de família que a gente aí... eu não quero usar a palavra conservadora, senão a Raquel vai achar que eu estou falando de lado político, que não é, mas assim... Fala alienado, esses alienados. Essas ideias, né? Esses abobalhados. Essas ideias, assim, de que o padrão familiar é isso. E eu falo por experiência própria, Sérgio, sabe? Eu falava isso com a Raquel no dia do lançamento do nosso livro. Que né? livro?
Ah, não contou, Guerra? Contamos. Fala do livro. Então, que por mais Tem que a as ver com essa pessoas... temática? Tem, total. E por mais que eu me poste, assim, algumas pessoas falam assim, nossa, professora, você é uma inspiração para mim, não, eu quero ser delegada de polícia, eu quero ser professora, etc e tal. Para uma parcela da sociedade, eu sou falida, porque eu não sou casada e não tenho filhos. Isso é um absurdo o que a Luana tá falando, porque eu só casei com 44 anos. E ela contou a história dela. Eu tenho 47. Parece então, 20, né? E é uma situação, né, que concordo com o que vocês estão falando do estereótipo da mulher. A mulher, quando ela não casou, ela tem algum problema. Não é porque ela se deu valor o suficiente e que não chegou ninguém que ela acreditou que valesse a pena para ela dar, entregar e somar, né? Não é somar o seu amor. Alguém que valesse a pena e que valorizasse como ela acha que merece. Não, é porque ela tem algum probleminha. O homem não, né? O homem pode ficar eternamente solteiro, que ali tá tranquilo. O nosso livro, pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, este ano, eu convidei colegas expoentes e que são grandes nomes na defesa, na causa da defesa da mulher, delegados de polícia. A Luana é um nome desse, não só aqui no Distrito Federal, mas como no Brasil. Ela é uma grande voz, uma voz potente, que sempre dá essa voz para mulheres que não podem falar. Principalmente nas redes sociais, porque as redes sociais hoje têm um poder de penetração muito, muito poderoso. E ali eu convidei umas 20, ou um pouquinho mais de 20 delegadas de polícia. Tem uma desembargadora, uma promotora, tem advogadas, tem 2 delegados, 2 somente. Então o livro é praticamente somente de mulheres. O nome do livro é Políticas Públicas e Inovações Legislativas na Defesa da Mulher. E esse livro a gente não conseguiu fazer o lançamento ainda aqui em Brasília. O ano que vem eu pretendo fazer junto com o Congresso. Já estou dando spoiler. A DEPOL do Brasil, você já está convocada, Luana. Doutora também está convidada para que a gente possa, sim, debater. Esse Congresso, sim, será só de mulheres, para que a gente fale justamente nessas pautas e a gente tenha leis correlatas e que essas políticas públicas sejam aplicadas na defesa e na proteção da mulher. Não bastam ter leis que não são feitas e elaboradas por mulheres, porque nós mulheres sabemos dores que sentimos, independentemente da idade, da profissão, da classe social. Então, temos sim que ter políticas públicas formuladas e pensadas por mulheres e de diversas vertentes ideológicas. Isso sim fará com que essas políticas atinjam todas as mulheres. Já fica o convite feito para o lançamento do livro aqui em Brasília. Vamos retomar esse tema, né, doutora Lívia? Porque é importante trazermos esse esclarecimento. Às vezes fica aquela sensação que a Rádio Justiça sempre trabalhando nessa pauta, esclarecendo, debatendo, mas a gente vê os números crescer. A que se deve a isso, então? Eu acho que essa é a pergunta de ouro, mas eu concordo com a Luana no sentido de que eu acho que o crescimento tem a ver com muitos fatores. E acho que vale ter essa especial atenção com relação à mulher negra, né? Porque quando você vai para todos os índices sociais, você compara mulher branca e mulher negra, os índices da mulher negra são todos piores, inclusive os índices de violência. Isso já envolve o racismo estrutural? Com certeza, porque a mulher negra, ela junta 2 fatores, né, que é ser mulher e ser negra. Então, são 2 questões de grupos minorizados e que atravessam essa mulher. E que se reflete em várias questões. Inclusive, a doutora tocou no ponto da invisibilidade. A mulher negra é a mais invisibilizada na nossa sociedade. Então, é uma mulher que tem uma pesquisa de um tempo atrás que fala até de violência obstétrica. Então, quando você vai até para violência obstétrica, a mulher negra sofre mais violência obstétrica do que a mulher branca. A mulher negra, pessoas negras recebem menos anestesia quando vão fazer um procedimento, porque de alguma forma no nosso viés, na nossa inconsciência, as pessoas, os médicos pensam que homens e mulheres negras aguentam mais a dor. Então, você vê que é uma coisa muito que vai, na questão da anestesia, num procedimento médico. Então, eu acho que é preciso pensar em políticas públicas,
passando por diversas ideologias, né, e vieses, mas eu acho que é preciso pensar especificamente também sobre políticas públicas que atinjam mulheres negras, porque são as mais vulnerabilizadas na nossa sociedade. Você está acompanhando pela Rádio Justiça, um debate que estamos falando sobre violência doméstica e feminicídio. Também você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Justiça. Estou aqui com a delegada Luana Davico, delegada Raquel Galinatti, também a advogada Lívia Caldas. Luana, temos aquela situação também da mulher que vai, faz a denúncia, consegue uma medida protetiva e até mulheres que nos escutam falam, eu consigo a medida protetiva, mas o que me garante que eu estou protegida? E aí, o que fazer? Eu também me pergunto o que garante. Porque, assim, uma das coisas, a pauta que eu escrevi no livro com a doutora Raquel era exatamente sobre o atendimento policial de uma mulher vítima de violência doméstica, que também é algo precário no nosso país. Eu falo como delegada, vendo os relatos de colegas, a gente aqui é muito realista no sentido de que qualquer instituição, ela reflete a sociedade. Então, assim, a sociedade não sabe lidar com uma mulher vítima, não sabe lidar com as situações de violência, minimiza as situações de violência o tempo todo, neutraliza aquela situação e, é óbvio, né, reflete o próprio machismo da sociedade. E aí você tem inúmeras leis aí que, observando essa ideia de colocar mulheres, né, vamos conversar, vamos fazer as leis. Você tem a 14.540, 14.541, 14.550, que são as novas leis aí de 2023 na pauta da mulher, estabelecendo estruturas femininas, preferencialmente femininas, e de apoio a uma mulher vítima. Principalmente, passou-se a observar que não adianta eu garantir um papel, uma medida protetiva, se eu não tenho toda uma estrutura de apoio para essa mulher. Sim. Então, a 14.540, 541 fala, por exemplo, do funcionamento das DEANs 24 horas, né, no país, o que chega a ser engraçado, porque só tem DEAN em 7% do Brasil. Então, assim, eu configurar que as DEANs vão estar abertas, e eu não tenho DEAN no Brasil, parece um pouco contraditório, mas também fala sobre o atendimento especializado, preferencialmente do sexo feminino, e que traz as pautas de mulheres na polícia. Isso é uma pauta que é necessário se falar também, Sérgio. Essa ideia, essa masculinização da polícia, isso é algo também muito complicado no dia a dia, que gerou debate, tem gerado debates aí, nós estamos com ADIs, entre outras movimentações aí, exatamente sobre o traço masculinizado de uma polícia que não necessariamente tem que ser composta de homens. Eu não estou falando que homens e mulheres não sejam diferentes. Isso aqui é o mínimo. Para você entender isonomia, você tem que entender que nós somos diferentes. Tivemos até uma decisão do STF sobre o concurso da PMDF, exatamente. Né? A gente parte do pressuposto de diferenças. Nós somos, sim, diferentes. Mas a atuação, isso não quer dizer de uma forma categórica que eu não consiga desempenhar esse papel. Quem vai demonstrar é o quê? Na minha atuação. Eu tenho avaliação periódica de desempenho, não cumpri o que o cargo espera de mim. Tem 3 anos aí pra gente ser, a gente não tem estabilidade para ser aí exonerado. Mas não, né? A gente precisa de leis o tempo todo para falar o óbvio, para falar que mulher pode estar na polícia. Por quê? Porque imagina, Sérgio, uma mulher numa situação que assim, ela está se convencendo que é vítima. Ela chega na delegacia e a pessoa não passa a menor bola. Fala, mas você vai fazer ocorrência por causa disso mesmo. Mas foi só um empurrão, foi só um puxão de cabelo, foi só um xingamento. E a gente tem que deixar muito claro que essa explosão para o feminicídio, ela nem sempre é gradual. Nem sempre é algo que vai acontecer. Vai aumentando a atenção, e chega ao feminicídio. Ela pode partir de uma vigilância constante direta para o feminicídio. Então, são fatores muito leves e que a gente não brinca. E a 14.550 veio falar o quê? Da medida protetiva. Da medida protetiva, independentemente de ter crime, independentemente de uma ação, de um processo, de um inquérito policial, basta haver violência. Porque a mulher, Sérgio, é o que eu falo pela minha experiência em delegacia, ela não está na delegacia, ao contrário do que se apregoa por aí, para fazer uma vingança contra aquele homem. Ela, às vezes, ela ainda ama aquele homem. Ela fala para mim, eu amo aquele homem. Eu amo, ele é o pai dos meus filhos, ele é um bom pai. E aí vem as várias conjecturas das frases que elas trabalham. Mas eu tenho medo de morrer.
Então, assim, observa-se agora, com as alterações do artigo 19, parágrafo 4º, 5º e 6º, que eu não preciso falar para essa mulher, não, a gente não vai processar, a gente não vai prender. Mas você quer ela, então me protege. É o que elas me pedem. Então me tenta proteger. E aí tem a medida protetiva de urgência que ainda encara bastante dificuldade aí de sucesso, né? Eu acredito que a única forma da gente começar a evoluir mais no êxito dessas medidas protetivas é exatamente a vigilância do agressor, que tem que ser aí aumentada, mas isso custa para o Estado, isso custa para a segurança pública. Sim. E é aquela história, né? A Alice Bianchini fala, lugar de mulher onde ela quiser, principalmente no orçamento público. A mulher tem que estar no orçamento público, tem que ser prioridade. Psicólogos tem que ser prioridade, acolhimento tem que ser prioridade. E aí a gente tem alterações de leis novas aí. E se deixar, eu vou falando todas as alterações aqui, que teve. Doutora Raquel Gallinatti, esse ponto, né? Medida protetiva, a eficácia delas, como que a senhora analisa? Qual é a realidade, por exemplo, no estado de São Paulo, que a senhora acompanha mais? A realidade do estado de São Paulo não é diferente da realidade de outros estados. Claro que tem estados em que não existe até uma delegacia especializada na defesa da mulher, mas o que a gente percebe, todas essas problemáticas esbarram nas políticas públicas ineptas. Quando a gente tem leis prescritas e descrevendo a necessidade de delegacias da mulher ou necessidade de maior proteção para fiscalização daquelas medidas que são deferidas, nós não temos uma contratação de policiais, por exemplo, nós não temos uma estrutura no sistema, naquelas instituições que integram o sistema de justiça criminal e, claro, precisa de investimento. Mas a gente tem um problema muito anterior, quando a gente tem essa necessidade, é necessário sim, que a mulher ela seja acolhida e se sinta confortável nesse acolhimento, essa vítima. Mas a gente tem um grande problema. Quando a gente faz um paralelo de mulheres na segurança pública, nós não chegamos a 20% de mulheres na segurança pública. E quando a gente remete historicamente, e a gente percebe que as mulheres só ingressaram para a segurança pública em 1955, aliás, foi no estado de São Paulo, ele foi pioneiro na América Latina, elas eram chamadas das 13 mais corajosas. A Hilda Macedo, uma advogada num congresso de criminologia, ela falou da necessidade de mulheres que integrem a segurança pública, e ali o governo, à época, escolheu e nomeou 13 mulheres para integrar, a priori, crimes que envolvessem mulheres, crianças e crimes de costumes, à época. Então, foram as pioneiras que abriram, sim, esse espaço. E a gente vê que quando a gente tem... Agora, vamos falar em 2023. Olha o problema que a gente tem, essa sinuca de bico, e não é solucionada, e, mais uma vez, as mulheres que vão ser, sim, as vitimizadas. Quando a gente coloca a obrigatoriedade ou preferência em mulheres no atendimento às delegacias de defesa da mulher e todo esse aparato. Nós não temos 20% de mulheres na segurança pública. Necessariamente, nesse contingente, houve uma época, no governo anterior, em que uma portaria foi lançada no estado de São Paulo para que todas as mulheres delegadas de polícia, independentemente da lotação que elas estivessem, fossem designadas para as delegacias da mulher. O que é uma violência. O que a gente percebe? Que a delegada de polícia, você acabou de citar, a mulher pode ser o que ela quiser, a delegada de polícia no estado de São Paulo, à época, em que eu era presidente do Sindicato dos Delegados, não poderia ser o que ela quisesse. As mulheres que estavam em atribuições como crimes contra o patrimônio, homicídio, corregedoria ou até administração, crimes de direção, elas deveriam sair da sua lotação para ir nas delegacias de defesa da mulher. Não importa a distância da casa. Não importa a função.
que ela estava exercendo. Esse que é o mais grave. E Porque gera, quando e gera uma estrutura machista também, porque a ideia de que a mulher, como policial, ela tem que lidar com assuntos femininos, entendeu? Ela não vai comandar uma repressão à droga. E é nisso que eu vou entrar. Quando a gente fala em células de comando, direcionamento e tomada de decisões, as delegacias da mulher, que são extremamente importantes, elas não têm essa função. Então, você tiraria todas as mulheres em situações de comando, deliberação e decisão de uma instituição que já é uma instituição pensada por homens, criada por homens e direcionada para homens. Então, essas mulheres que hoje nós temos um avanço de estarmos na segurança pública, em instituições de Estado, como uma polícia judiciária, haveria um retrocesso. Então, por que eu estou falando toda essa história e dando o exemplo do Estado de São Paulo, que não aconteceu, oficiamos e falamos que judicialmente iríamos interpelar essa situação discriminatória contra as delegadas de polícia? Porque quando se colocam leis dando obrigatoriedade no atendimento das mulheres vítimas, e hoje é o maior volume de delegacias de plantões policiais, não só de especializadas, mas quando a gente fala em delegacias diárias, delegacias de bairros, quando a gente fala sábados, domingos e feriados, o maior volume, 70%, são crimes que versam violência contra a mulher. O que a gente vai fazer? A gente vai automaticamente retirar todas as mulheres da sua atribuição diversa, que tem mais aptidão. Então, o que a gente tem que fomentar? Além de colocar leis que são inexequíveis, nós temos que proporcionar estrutura para que mais mulheres ingressem na segurança pública. Somos 52% da população. Quando a gente fala em política, não chegamos a 8%. Quando a gente fala em segurança pública, 22%. Então, o problema é estrutural, ele vai muito além do atendimento àquela vítima. A mulher policial, muitas vezes, ela é vitimizada, ela é estereotipada. Eu lembro de uma notícia na Folha de São Paulo que eu tive a resposta. Eles me deram o poder de resposta, não fiz parte dessa matéria, não me colocaram nessa matéria, mas colocaram 5 mulheres policiais e a temática era extremamente pejorativa. Blogueiras ostentam armas em redes sociais. Nada as blogueiras, eu acho uma profissão como toda outra, mas aquelas mulheres, elas eram policiais. Temos muito mais homens até do que mulheres ostentando armas em redes sociais. E porque ali elas eram taxadas de pistoleiras? De repente, porque não rezavam certa ideologia desarmamentista? Então, as mulheres podem ser taxadas de forma pejorativa, até de pistoleiras? Então, eu vejo que esse preconceito estrutural ele abraça e abrange todas as mulheres. As vítimas de violência, elas devem ser protegidas, sim, mas a gente tem que ter estrutura principalmente para as mulheres que estão ali combatendo esses crimes. Doutora Lívia, temos leis, temos políticas públicas, mas a execução delas, né, como já foi dito aqui, custa. E o que seria o mundo ideal, o mundo dos sonhos aí para isso? Enquanto elas falavam, eu lembrei de um professor meu aqui da faculdade da UNB. Ele é um professor que ensinou muitas gerações aí da UNB, acho que continua ensinando lá. Ele sempre falava, isso me marca, e com muita frequência eu lembro dele por conta dessa fala. Ele falava que não há lei que nos salve de nós mesmos. Então, a gente pode fazer lei para falar o óbvio, para falar... Se isso não for uma prioridade de agenda, a gente não vai conseguir atingir o problema. E eu me arrisco a dizer que isso não vai ser uma prioridade de agenda enquanto a gente não tiver mulheres nos lugares de decisão, nas instâncias de poder e onde as decisões são tomadas. Então, a gente precisa de mulheres na delegacia, a gente precisa de mulheres na polícia, precisa de mulheres no Congresso, no Supremo. Então, mulheres e mulheres negras, é importante dizer, porque são as vivências as vivências diversas dessas pessoas que vão determinar as prioridades delas, né? O que elas vão querer conduzir como uma agenda, o que elas vão querer tomar de decisão. Então, um homem provavelmente não vai estar pensando na questão da violência doméstica, da violência contra a mulher no âmbito das delegacias ou da polícia.
Não estou dizendo que não existam homens que pensem isso, mas para uma mulher é uma questão mais evidente e que ela pode falar com mais propriedade, porque até imagino que o atendimento de vocês a mulheres vítimas seja diferente, muito diferente do atendimento de um delegado homem a uma mulher vítima de violência doméstica. Então, a gente precisa dessas pessoas nessas instâncias onde as decisões são tomadas, para a gente poder começar a mudar, porque de tudo que a gente está falando aqui, eu estava aqui pensando que a violência, ela é a ponta do iceberg, na verdade é o resultado de toda uma estrutura machista e patriarcal que permite que isso aconteça. Permite, muitas vezes, incentiva que isso aconteça, acho que posso falar assim, normalizando, às vezes, é isso. A mulher entende que, assim, que tudo bem, e ela Acontece. fica ali, então, assim, isso não pode ser admitido. E a gente só vai conseguir que isso não seja admitido, que a menor agressão que seja não seja admitido quando as leis que a gente já tem sejam executadas e que os homens efetivamente entendam de que eles não podem, um tapinha dói, e que não pode fazer nada. Até me lembrei da doutora Jane Kleber, delegada de polícia, hoje deputada distrital. Ela esteve aqui e ela falou assim que a mulher também tem que ser trabalhada nessa consciência, porque uma vez ela foi fazer um atendimento a uma mulher e a própria mulher achou que ela não era delegada, ela era uma ajudante do delegado. Você já enfrentou isso também, Luana? Eu sempre repito a frase, né? Que o sonho do oprimido é ser opressor. A gente tem esse problema, realmente, que quando a gente fala de normalizar violências, de estruturas de vulnerabilidade, quando você olha para a própria Lei Maria da Penha, no âmbito familiar, você vai ver que mulheres são agressivas com mulheres, né? Então, assim, não é difícil encontrar, pelo menos eu relato sobre a minha vivência, no âmbito familiar, mulheres sendo agressivas com mulheres. Então, assim, situações realmente que lida com a ideia de competitividade, de rivalidade, dessa ideia realmente de olhar para uma mulher, integrá-la e observá-la como uma pessoa vulnerável. Então, aqui nesse ponto, eu tenho como perpetuar essa opressão. E isso é bem complicado mesmo. Essas mulheres com discursos machistas que a gente encontra na sociedade, a falta de acolhimento feminino, você vê nas redes sociais. As redes sociais, a maioria ainda são dominadas por mulheres, principalmente em locais, em redes sociais que envolvem notícias, famosos, fofocas. E quando você vê situações de violência contra a mulher, você vai ver comentários femininos neutralizando, culpando aquela mulher acerca do que ela passou, do que aconteceu. E, assim, nos crimes contra a dignidade sexual, isso chega a ser alarmante, né? Uma mulher vítima de crime contra a dignidade sexual, e a gente Explica cita pra gente que são esses crimes. Estupro, né? Eu vou falar Sim. de estupro, do 217A. Eu só tenho medo e receio de falar por causa do YouTube. Eu tenho medo de cair a transmissão. Mas tem vários, a importunação ofensiva ao pudor, entre outro, próprio assédio sexual que está em alta, né? Essas estruturas. Você vai ver que a mulher, ela tem muito ainda mais resistência de procurar ajuda, de notificar. Primeiro que ela não se entende como vítima, né? A gente tem estudos falando aí, o Fórum de Estocolmo fala que 72% das mulheres que foram vítimas, homens e mulheres que foram vítimas de crimes sexuais, não se perceberam como vítima naquele momento. Então, assim, você vê que a primeira coisa que uma mulher é questionada quando ela é vítima é o tempo que ela levou para denunciar, né? Se a mulher levou muito tempo, por que está denunciando só agora? Mas só porque neste momento. E você vê assim, a gente teve casos famosos envolvendo aí atletas do esporte no Brasil, em que mesmo com gravações e mudanças de discursos dezenas de vezes, você ter pessoas duvidando do que aconteceu, falando que a mulher queria fama, que a mulher queria aparecer, que ela que quis, porque ela que subiu pro camarote, porque ela que não se dá o respeito, etc e tal. Então, você observa aqui, nesses fatores,
o que a gente chama de cultura do estupro no Brasil, né? Que a normalização é sempre a culpa é da mulher, é a mulher que tem que se cuidar, é a mulher que tem que se proteger. E se ela foi vítima numa situação ali, seja sexual, é uma frase que eu odeio, que eu ouço na delegacia, é o tal do olha o que você me fez fazer, né? O cara bate, xinga, ou então comete um crime sexual e a culpa é da vítima. Sim. Então, a gente sofre o fenômeno da criminologia que chama revitimização. Aquela mulher não quer passar nem pela polícia, nem por nenhuma estrutura de poder, porque ela não quer viver aquilo de novo. Imagina, você tem que chegar na delegacia. Como a doutora Raquel falou, nem sempre vai ter mulheres. E, assim, o que a lei fala também é que o atendimento é preferencial por mulheres, não é obrigatório. Mas que os homens passem por uma especialização, por cursos, para saber lidar com aquilo. Então, às vezes, a mulher chega lá, vê um homem, ela não quer. Ela vai embora. Ou então chega lá, conta pro agente, depois tem que contar pro escrivão, aí vai pro delegado, aí vai pro IML. Aí a mulher quer tomar banho, ela quer se livrar daquilo. Não, ela tem que passar pelo IML, ela tem que recolher os vestígios, tem que recolher a calcinha, tem que recolher aquilo. Passa por um médico que ela nunca viu na vida, faz um exame super invasivo, para depois ter toda uma defesa apresentada ali e sempre no sentido de culpabilizar a mulher. E é por isso que o STF recentemente entendeu que é inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. Porque eram teses que valiam no nosso país. E olha, não se enganem, né? Eu falo muito isso. A legítima defesa da honra não é usada desde a década de 70 no Brasil. E o STF só decidiu isso agora porque ela é vestida de outros nomes. É crime passional, é excesso de amor. Ela tem outros nomes, mas ela continua sendo tese de defesa no nosso país. E a senhora, doutora Raquel, já passou por essa situação de mulher discriminá-la por ser mulher? A sua autoridade ser questionada? Eu não tive essa experiência por mulheres, mas eu tive de não acreditar que eu estava ali como uma autoridade, né, como uma delegada. Mas tive, sim, várias situações em que eu acredito que é comum a todas as mulheres de questionarem a sua competência ou a legitimidade de você estar ali depois da execução do seu trabalho. Então, parece que a mulher ela tem que provar 3 vezes mais uma competência através de uma sabatina oral ou a todo instante colocar... as mulheres são colocadas em armadilhas para que um mínimo erro seja fatal. Agora, nessa construção toda, quando a gente fala de vítimas, as vítimas mais pré-julgadas e duvidadas são as vítimas justamente mulheres de crimes sexuais e de violência num contexto doméstico e familiar. E é muito complicado quando a gente fala em vítimas de crimes sexuais, porque muitas vezes essas mulheres acreditam que não foram vítimas justamente porque iniciou-se sim uma paquera, iniciou-se sim um flerte, ou até um beijo, o início de alguma aproximação sexual, mas não propriamente dita o ato sexual. E a violência sexual é justamente você contra a vontade, violentar a dignidade sexual dessa mulher. Por isso que a gente tem um número muito grande de cifra negra, de subnotificação, ainda é muito grande quando a gente fala em crimes sexuais. As mulheres, elas se colocam, elas aceitam esse estereótipo, essa carapuça que a sociedade coloca, qual era a roupa que ela estava vestindo, qual era o local que ela estava frequentando. E há uns 2 anos atrás, eu fui vítima, à época não tinha ainda sido sancionado o crime de perseguição, o famoso stalking, então a época foi o crime de ameaça, de forma a várias ameaças, tanto de crimes hediondos, como me extirpar a minha vida, como crimes sexuais, estupro, tortura, todas essas ameaças foram proferidas contra mim nas redes sociais. E ali eu fiz questão também, por ter a representatividade ali dos delegados de polícia no estado de São Paulo, de chamar a imprensa e mostrar que, independentemente da mulher, ela pode ser escolhida por um camarada, por um criminoso, e ser vítima, e ser alvo. O que a gente não pode aceitar é essa carapuça de vítima. Porque eu não sou vítima, e as mulheres não são. Elas são escolhidas para serem vítimas e aceitam aqueles estereótipos, muitas vezes revestidos de vergonha. Então, essas mulheres, elas têm muita vergonha, as vítimas têm vergonha de denunciar, têm um constrangimento.
E não foi diferente quando eu expus este problema. Eu, como delegada de polícia, não estou em redes sociais me ostentando com biquínis ou passeios ou uma situação mais de entretenimento. Mesmo assim, eu fui vítima. E a primeira pergunta que me fazem, a imprensa me faz doutora, você já conhecia esse agressor? Você prendeu esse agressor, algum familiar ou algum amigo desse agressor? Eu falei assim, olha esta pergunta extremamente machista e norteando, estereotipando uma vítima. Se eu fosse uma vítima, a sua pergunta seria, você conhece esse agressor? Teve relacionamento? Já saiu com ele? Você deu continuidade ou permitiu que esse agressor continuasse? Por que você continuou nesse relacionamento? A sua pergunta faz um paralelo, eu falando para a imprensa. E a imprensa mesmo, tá incutido, tá dentro, faz parte de forma umbilical do inconsciente coletivo de que, uma certa forma, a mulher, quando vítima de crimes sexuais ou qualquer outro crime que envolve aí intimidade sexual, ela deu ensejo ou ela deu abertura para que seja vítima. E esses estereótipos, esses padrões equivocados, essas deturpações, elas têm que ser quebradas. Felizmente, nosso tempo está acabando, doutora Luana. Daqui a pouco converso com a doutora Lívia, mas para finalizar assim, quais os conselhos que a senhora deixa para as mulheres? Fiquem atentas, isso que está acontecendo é uma violência contra você, fazer um rastreamento no celular, por exemplo, estamos acompanhando um caso, até na Polícia Civil do Distrito Federal sobre isso. Tudo isso são sinais de violência? Eu cheguei a fazer um texto sobre isso, né? Eu acredito que a primeira coisa, eu entendo que as pessoas queiram ouvir as imagens, os falares do direito, mas eu acredito que a psicologia, ela lida melhor com essa situação, sabe? Eu digo muito e eu pesquisei muito, falei até com a doutora Juliana Gebrim, que é psicóloga, sobre esses sinais vermelhos, né? Não estou estereotipando ninguém, mas são sinais vermelhos que as mulheres devem observar. Muitas das vezes o abusador, ele é excesso de amor. Ele vai falar que ele é amoroso demais, é cuidadoso demais, ele tem uma fala manipuladora, a crítica dele nunca é uma crítica, é sempre para melhorar, é sempre para encaixar, e ele vai de forma rasteira, chantageando, manipulando e condicionando essa mulher exatamente no que ele quer, na forma que ele quer trabalhar. Porque a diferença do relacionamento tóxico com abusivo é que o abusivo há uma consciência de manipulação de poder sobre essa mulher e que aí vai se refletir nas formas de violência da Lei Maria da Penha. Então, o que eu digo para a mulher é, tome cuidado, você não precisa esperar chegar numa agressão. Aliás, eu acho que homens e mulheres devem se respeitar dentro de um relacionamento. Eu acredito isso de uma forma muito clara. As medidas protetivas, quando você olha, são medidas simplesmente de um fim de um relacionamento. Não chegue perto de mim, não fale comigo, não me contate, não me procure. E isso tem que ser um direito de todos nós. As mulheres são violentadas por fazer aquilo que a Constituição Federal as permite serem livres. Doutora Lívia Caldas, quero agradecer primeiramente a senhora, advogada, diretora da Comissão de Igualdade Racial e Social da OABDF. Obrigado por estar conosco e qual o seu conselho final? Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi muito enriquecedor conversar aqui hoje. Eu diria, eu falaria aqui com as amigas, irmãs, mães, porque acho que, de um modo geral, a gente só vai mudar a sociedade quando as mulheres conseguirem se unir em prol delas mesmas, né? E quando uma mulher muitas vezes está vivendo um relacionamento abusivo, ela começa a perder essas conexões com pessoas próximas e que poderiam muitas vezes ajudar. Então, para complementar, para não repetir o que a colega falou, acho que é importante a gente quem está no entorno também estar atento a esses sinais, porque às vezes é isso, você tenta falar com a pessoa e não consegue uma resposta, ela continua ali naquela relação, então muitas vezes o que acontece é o afastamento. E aí o afastamento e a pessoa se sente sozinha e ela precisa daquele apoio emocional. Normalmente o agressor quer afastar realmente. Porque facilita, isolamento, né? Muito obrigado por estar conosco. Obrigada. Também agradeço à delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutora Raquel Galinatti. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. E quais as suas considerações rápidas finais? Rapidamente, não permita ser vítima duas vezes
antes que você seja mais uma estatística de feminicídio. Rompa esse relacionamento. Doutora Luana Davico, obrigado por estar conosco, coordenadora de cursos das áreas policiais, delegada de polícia do Distrito Federal, também teóloga, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Prazer todo meu, é uma honra para mim. E um conselho final, rapidamente? É exatamente isso, no menor sinal de violência, saia fora, pule fora, não é errado sair de um lugar que te faz mal. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado a você que nos acompanhou em 104,7 FM e também pelo YouTube da Rádio Justiça. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também, esse debate vai estar disponível lá e separadinho no YouTube para você acompanhar e assistir quando quiser. 11 horas em ponto, Revista Justiça fica por aqui, a apresentação e edição foi de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes e a coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.